Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, porque o Senhor tem nos abençoado mais do que merecemos. Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu, o Senhor nos sustentou e debaixo, Senhor, da tua bênção, da tua unção, da graça que nos capacita, é que estamos aqui hoje para esse momento de mentoria, esse momento de comunhão com os nossos irmãos. Pedimos o teu auxílio, o teu apoio aqui, Senhor, que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dê, Senhor, as capacidades necessárias para transmitirmos a tua palavra da forma como o Senhor se agrada, possamos ter um coração e uma mente aberta a receber o ensino do Senhor e assim possamos sair daqui transformados pela atuação do Espírito Santo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Mais uma vez, boa noite. Para quem não me ouviu dar boa noite, eu agradeço os irmãos aí pelos desejos de melhoras, tá? Vai melhorar, isso passa, é temporário. Então, tô tranquilo, se Deus quiser, logo, logo eu vou ficar bom. Mas vamos lá, a gente vai fazer a nossa segunda reunião da nossa turma de março de 2026, da mentoria. Talvez alguém esteja aqui hoje e não esteve na semana passada, então eu quero recomendar que vocês assistam a gravação. Eu não consigo colocar a gravação no Instagram porque o vídeo é longo e o Instagram ele tem um limite agora de 20 minutos por vídeo. Então não dá, né? Porque as nossas aulas são de 1 hora, tá bom? Então, se você quiser assistir a gravação, você precisa ir lá no nosso YouTube. Lá no YouTube tem a gravação e essa aula de hoje eu também vou colocar lá para quem não puder assistir ao vivo. Mas se você puder ficar aqui ao vivo, eu agradeço, até porque a gente pode interagir e é muito importante que a gente interaja, tá bom? Isso aqui não é uma pregação, é uma aula e você tem liberdade para interagir comigo, para fazer perguntas ou comentários, ou até para me corrigir em alguma coisa, tá? Eu sou um discípulo, também estou em fase de aprendizado, em processo de crescimento, assim como todos vocês, então totalmente aberto aqui aos feedbacks de vocês, tá bom? Vamos lá então, eu só vou refrescar a memória de todo mundo aqui rapidinho, só para lembrar o nosso calendário aqui, tá bom? Então hoje é a segunda aula, como eu falei, nós teremos 3 aulas ao vivo aqui pelo Instagram e depois a gente vai para um momento de reuniões fechadas, tá? Então essa é a segunda das 3. Na segunda-feira que vem a gente tem mais uma semana de aulas ao vivo aqui pelo Instagram e depois a gente vai fazer as aulas só para quem tiver inscrito, tá bom? O processo de mentoria ele é todo gratuito. Eu estou falando de inscrições, não é porque a gente vai cobrar algo, tá bom? A gente não vai cobrar nada, as inscrições são todas gratuitas, tudo é de graça aqui na mentoria. Mas a gente precisa ter um controle da quantidade de pessoas que a gente consegue atender, porque não dá para fazer mentoria com um grupo muito grande, tá? Senão não é mentoria. Aí vira curso online e isso aqui não é o que a gente faz. A gente faz mentoria, então eu preciso conversar com você e você precisa conversar comigo. Então, nas nossas reuniões de mentoria, a gente fica todo mundo com câmera aberta aqui, todo mundo fala, todo mundo conversa, tá bom? E por causa disso, a gente tem que fazer essas inscrições. Então, até a semana que vem não necessita inscrição, aí a partir da semana seguinte é só para quem tiver inscrito, tá? Então, só relembrando aqui o calendário. Começamos no dia 21. Começaremos, né, no dia 21. Começamos na semana passada, mas as reuniões de mentoria que tem esse formato que vocês estão vendo aí na tela, todo mundo aparece aqui bonitinho, tá? Esse formato ele é só para quem tiver inscrito e as inscrições elas vão abrir na semana que vem, tá bom? Então assim, segunda-feira que vem vai ter a terceira aula. Eu vou dar a aula normalmente aqui. No final da aula eu vou explicar como é que vai funcionar o processo de inscrições. É totalmente gratuito, como eu acabei de falar. É bem simples, mas você precisa fazer a sua inscrição. Tá? Você não adianta você me falar aqui que quer participar. Não estou vendo gente aí que está querendo participar. Eu já vou falar do horário, tá, Denha? É, na segunda-feira que vem é que eu vou explicar, tá? Mas é um processo simples, mas você tem que fazer a sua inscrição. Não adianta pedir a vaga aqui pelo Instagram. A gente não sabe exatamente quantas pessoas a gente vai ter por turma, porque a gente depende da quantidade de mentores. E aí a gente vai fechar a quantidade de mentores ainda até a semana que vem, tá? Eu acredito que a gente consiga ter aí uma turma de 50 pessoas, mais ou menos, com a quantidade de mentores que a gente tem hoje. Mas pode ser que alguém saia e aí a gente vai precisar reduzir o número, tá? Mas deve ser uma turma pequena, a gente não deve abrir muitas vagas, porque a gente quer fazer um processo bem personalizado dessa vez, tá? A gente já teve turmas de 100 pessoas,
e fazer mentoria com 100 pessoas é um desafio grande, tá? Então a gente deve fazer uma turma menor dessa vez, tá bom? Então assim, o que eu posso sugerir para vocês é que vocês se inscrevam assim que as inscrições abrirem, tá? Eu vou explicar isso na segunda-feira que vem. Não vou explicar hoje para não criar nenhuma ansiedade aqui, fiquem tranquilos, tá? Aí na segunda-feira que vem eu vou explicar. Aí, abriu a inscrição, se inscreve para garantir a sua vaga, tá? Porque no sábado seguinte, que já vai ser o dia 21, a gente já vai começar, tá bom? Requisitos, né? Só para deixar claro aqui, ó. Tem que ser maior de 18 anos e você precisa estar comprometido com o teu processo de crescimento espiritual. Porque é isso, tá? Eu gosto sempre de deixar claro. A mentoria é gratuita, nós não cobramos absolutamente nada de ninguém. Só que isso não quer dizer que não haja custos, tá? Eu sempre gosto de ser claro e transparente que existem custos. Nós temos que pagar os aplicativos que a gente usa, a gente tem site hospedado, a gente usa várias ferramentas que são pagas e isso custa dinheiro, né? Então tem um custo a mentoria. Para cada pessoa que a gente concede uma vaga, existe um custo da plataforma. Como eu mostrei aqui, eu não expliquei, né? Mas isso daqui é uma carinha da nossa plataforma, onde estão as nossas aulas gravadas, isso que custa dinheiro para cada pessoa que se inscreve. Então, se você já fez um curso online, você sabe mais ou menos como é que funciona isso, né? Só que aqui a gente dá tudo de graça. Só que, mais uma vez, não quer dizer que não tenha custos. Então, é importante que você dê valor à sua vaga. Então, eu preciso que você esteja comprometido. Se você acha que não pode se comprometer com o processo de mentoria, não se inscreva, tá? A Dainha perguntou de que horas até que horas vai as aulas, tá? Nos sábados, começa às 7 da manhã e vai até mais ou menos 8h30. Por quê? Porque a gente faz um devocional primeiro. Então, se você não faz devocional nunca, ou se você não sabe como fazer, você vai aprender e vai fazer junto com a gente todo sábado, tá? Isso dura mais ou menos meia hora. E aí depois a gente tem 1 hora de conversa, 1 hora de mentoria. Aí você vai falar comigo, vai falar com os outros mentores, nós vamos falar com você. Você vai falar com os outros participantes, todo mundo caminha junto, tá? É um processo de crescimento junto, aqui em conjunto, né? Onde a gente se ajuda, tá? Nós somos trabalhados pelo Espírito Santo, mas nós também contribuímos com o crescimento um dos outros. Esse é o processo que a gente entende que é o processo bíblico de discipulado, de crescimento. Não é um professor e um mestre apenas, tá? São pessoas caminhando em conjunto. Tá? Todos nós crescemos juntos. Essa é a nossa proposta aqui, tá bom? Então, finalizando aqui. Então, por enquanto, são as lives às segundas-feiras, não precisa se inscrever. E aí, a partir do dia 21, precisa se inscrever, sendo tudo de graça. Tranquilo, gente? Eu vou avançar agora para o nosso tema de hoje. É um tema bem padrão aqui da mentoria. A gente sempre fala sobre esse assunto, porque o que a gente vai fazer aqui durante o processo de mentoria é ensinar vocês a usarem disciplinas espirituais. Eu não sei se, tá? Eu posso estar sendo aqui presunçoso, não quero ser, mas como eu sempre falo, a gente começou a fazer a mentoria cristã em 2019. Então esse ano foi antes da pandemia. 2019? 2020? Agora até perdi a conta, gente, mas faz 6 anos, né? Acho que foi 2020, tá? Foi um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente começou com a primeira turma. E a gente começou a falar sobre esse assunto, disciplinas espirituais. Isso não era comum. Hoje em dia você vê um montão de gente falando, tá? Não sei se as pessoas aprenderam com a gente e hoje estão falando também, ou se o assunto simplesmente ficou mais popular. Mas o fato é que isso é realmente importante, tá? Disciplinas espirituais não são acessórios da nossa caminhada cristã. Muita gente entende que fazer certas coisas com consistência é algo que é para poucos. Não, não é. É para todos. E o livro de Provérbios, a gente vai citar ele aqui várias vezes, ele é muito claro em dizer que nós devemos ser diligentes. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que se compromete com algo. É uma pessoa que leva a sério aquilo que ela se propõe a fazer. E isso exige disciplina. Então, quando a gente está falando da nossa caminhada espiritual, a nossa caminhada espiritual, ela exige disciplina. Eu não sei se tem alguém aqui que é atleta. Tem alguém que é atleta? Tem alguém que faz atividade física com alguma regularidade? Só para eu fazer um paralelo aqui. Tem alguém que gosta de atividade física? Ou que é atleta? Às vezes tem um atleta profissional aqui, eu não sei, né? Mas assim, ó, mesmo as pessoas que querem fazer academia ou querem correr no parque, na rua, tal, se você não fizer isso com disciplina, você não tem resultados. Ó, tem um atleta ali, ó. Talvez você vai concordar comigo, né? Que não tendo disciplina, se você não for consistente, você não tem resultado. Eu tentei correr por um tempo na minha vida, tá? Eu confesso que eu não consegui. Mas por quê? Porque eu não tenho capacidade para fazer isso? Não, eu não tenho disciplina para fazer isso. Aí eu pratico outro tipo de atividade física hoje, tá? Hoje eu ando de bicicleta.
Eu não estou sedentário, felizmente. Mas correr não deu para mim. Eu não tinha disciplina para fazer isso com consistência. Então, às vezes que eu corria, era muito difícil e eu não progredi. Eu não fiquei mais forte na corrida, digamos assim. Então, existe a necessidade de disciplina para a gente fazer uma atividade física, para a gente fortalecer o nosso corpo físico. Quanto mais para o nosso espírito. Tá? Então, eu vou ler o texto que está na tela aqui, 1 Timóteo 4, 7-9, que fala exatamente sobre isso. Tá? É um texto que não é muito conhecido, mas que ele é muito importante. Olha só o que o texto diz. Ó. Paulo falando para Timóteo. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Vamos lá, vamos contextualizar. Sempre importante entender o que está sendo dito, por que está sendo dito e para quem está sendo dito. Então vamos começar pela ordem inversa aqui. Para quem Paulo está falando? Está falando para o seu discípulo. Só que Paulo, neste momento, estava preso. Tá? Ele não estava mais podendo conversar com Timóteo. Então ele escreveu uma carta para ele. E ele sabia o que estava acontecendo com Timóteo pelos relatos que as pessoas que vinham visitá-lo na prisão contavam para ele. Então, provavelmente, pelo teor da carta, chegou algumas notícias para Paulo de que Timóteo ele estava sendo assediado ali pelas pessoas mais velhas da igreja, porque Timóteo era uma pessoa mais nova, e isso estava, de certa forma, prejudicando o ministério de Timóteo. Tá? Então, esse é o contexto aqui. Então, Paulo está aconselhando Timóteo sobre várias coisas. Então, ele começa falando assim, rejeite as fábulas. Por quê? Porque as fábulas eram comuns naquela época. Até hoje são comuns, infelizmente, até nas igrejas existem fábulas, tá? Existem coisas que são inventadas pelas pessoas, tem cara de espiritual, mas na verdade não tem nada de espiritual. É invenção, é criatividade, é muitas vezes distorção do texto bíblico para ficar bonito, para poder fazer sentido com aquilo que a pessoa quer falar. Então é diferente eu falar o que a Bíblia diz ou eu tentar fazer a Bíblia dizer o que eu quero. Então tem essa diferença que é muito sensível e muito grave, tá? Então Paulo ele está falando para Timóteo, abandona esse negócio dessas fábulas que estão sendo contadas para você. Ao invés disso, exercite-se na piedade. Ele está falando de exercício. Agora não é exercício físico, ele continua falando, para deixar claro, ele fala assim, o exercício físico é de pouco proveito. Então exercite-se aqui é no contexto do exercício físico mesmo, só que obviamente ele está fazendo uma metáfora, está falando em sentido figurado. E ele explica que o exercício físico é de pouco proveito. Não quer dizer que não tenha proveito. Tá? E ele vai explicar o que ele quer dizer com pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Então é o contraste aqui entre exercício físico e piedade. Por que a piedade é proveitosa e o exercício não tanto, o exercício físico não tanto? Porque a piedade ela tem promessa da vida presente e da futura. Então ela tem um benefício duplo. O exercício ele tem um benefício só para essa vida aqui. Então é nesse sentido que Paulo está falando. E aí eu vou contextualizar um pouco mais aqui por que Paulo está falando sobre exercício. Timóteo ele vivia numa cidade que era de cultura grega. E aí, obviamente, o Império Romano dominou ali e ficou greco-romano ali o contexto, né? Ali de Éfeso. E Timóteo tinha um pai que era grego. Então a cultura grega era uma coisa muito conhecida ali, era muito normal para Timóteo e para todas as pessoas que viviam em Éfeso, na verdade, né? Que era uma província ali romana, mas de cultura grega. E, inclusive, os Jogos Olímpicos já existiam naquela época. Os Jogos Olímpicos começaram antes de Cristo, né? Então, era comum as pessoas valorizarem muito o exercício físico. Os atletas ali gregos, eles eram conhecidos por ter uma forma física muito boa e existem relatos, inclusive, que eles se exercitavam ao vivo ali, a cores, em locais públicos, e eles faziam isso nus, para vocês terem ideia do quanto que isso era valorizado. Porque se o cara está nu, é estranho a gente pensar isso para os nossos dias, né? Mas naquela época isso era aceitável até. Porque aí as pessoas poderiam admirar a forma física deles, de forma ampla, né? Todos os músculos, aquela coisa toda. Por isso que você vê as pinturas, as estátuas que você tem naquela região sendo sempre de pessoas com porte físico bom, né? Pessoas com físico trabalhado, músculos, aquela coisa toda, né? E Paulo ele usa o contexto daquela época para fazer essa analogia com a vida espiritual, que aqui é a piedade, e o exercício físico. Só que aí, como eu acabei de falar, né? Se para ter uma forma física boa, para ter um corpo legal, em forma, existe a necessidade de você ter disciplina, por que para a piedade não seria assim?
existe esforço também. Não adianta a gente achar que a gente vai ter um corpo físico legal sem disciplina. Perdão. E por que a gente acha que vai ter uma forma física, entre aspas, uma forma espiritual, né? Melhor dizendo, boa, se a gente também não se exercitar? Por isso que ele fala para Timóteo, exercite-se na piedade. Então, meus irmãos, o cerne aqui, o objetivo principal da nossa conversa hoje é fazer que vocês entendam a necessidade de ser disciplinado espiritualmente, assim como você deve ser disciplinado para sua forma física. Todo mundo sabe hoje que existem muitos benefícios para você treinar o seu corpo físico. Se você tiver musculatura, você envelhece bem, você vai ter uma capacidade não só física, mas mental muito melhor. Enfim, existe uma série de benefícios aqui, eu não sou especialista nisso, eu não vou ficar falando. Agora, o fato é, não podemos negar que precisamos exercitar a nossa vida espiritual também. Faz sentido isso daqui? Falem para mim aí, por favor. Tá fazendo sentido o que eu estou explicando? Boa noite, Renato. Deus abençoe, meu irmão. Ó, Paulo termina dizendo assim, ó, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. E Paulo está falando isso inspirado pelo Espírito Santo. Então, se o físico, que é algo temporal, vale a pena se exercitar, quanto mais a nossa vida espiritual. Maravilha, Laércio. Vamos lá. Então, ó, a gente tem 3 assuntos aqui que eu quero tratar hoje. Vamos falar do que são catalisadores espirituais, que é a disciplina, e vamos falar qual é a recompensa da disciplina. Porque existe uma recompensa maravilhosa, tá? Maravilhosa. Quando a gente fala de crescimento espiritual, e é algo que todos devemos almejar, a gente precisa entender que crescer é um processo. Ninguém cresce do nada, em coisa nenhuma, não é verdade? Vamos falar aqui de carreira, de profissão, tá? Todo mundo um dia começou em algum lugar lá embaixo, né? Na pirâmide da empresa, ou se você é empreendedor, você começou com um negócio menor. E para você crescer, você precisou passar por um processo de aprendizado que sem dúvida nenhuma exigiu de você insistência, disciplina, consistência, não desistir, aprender todo dia um pouco, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Isso é um processo de crescimento natural. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Por que não valeria para a nossa área, a área da nossa vida espiritual? Não é verdade? Então, considerando isso, considerando que devemos buscar crescer espiritualmente, e não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz. A Bíblia deixa claramente, assim, muito nítido, que nós não devemos estacionar. Eu vou citar um texto que eu citei semana passada. Para quem estava aqui me ouviu falar assim, com bastante ênfase. Lá em Efésios 4, quando Paulo está falando sobre os ministérios, ele diz que o objetivo de Jesus ter constituído os 5 ministérios na igreja é para que a igreja crescesse, para a igreja se desenvolvesse, para que a igreja alcançasse a plenitude do conhecimento de Deus, para que a igreja não fosse imatura, para que ela crescesse. E se Jesus quer que a sua igreja cresça, e para isso ele instituiu funções específicas, eu tenho certeza que ele quer que você cresça também. Então eu começo agora com as perguntas duras e difíceis para nós aqui. Vale para mim e vale para você. Você está crescendo? Na semana passada eu fiz várias perguntas difíceis para você pensar. E não é para expor você diante de ninguém. Você não precisa responder para mim. Você tem que responder isso para você e para Deus. Você está num processo de crescimento ou você estagnou? E eu confesso para vocês, é difícil manter um processo contínuo de crescimento. Não é fácil. Assim como que para alguém que quer fazer uma atividade física, crescer continuamente é difícil, espiritualmente também é. No começo a gente cresce muito rápido, né? Se você está sedentário, você faz um pouquinho exercício, você já melhora muito. Mas é porque você estava muito ruim antes. Aí chega um ponto onde você chega numa certa estabilidade que para romper aquela barreira, você vai precisar fazer muito mais do que você fazia antes. Na nossa caminhada espiritual não é diferente, tá? Só que tem uma diferença. A diferença é que nós temos uma ajuda. Tem alguém que está interessado no nosso crescimento. E ele só quer que a gente interaja com ele, que é o Espírito Santo.
Então, a gente precisa contar com o apoio dele, tá? Se você quiser fazer na força do seu braço, você não consegue. Você pode até ler muitos livros, você pode fazer uma faculdade de teologia, e isso tudo é muito bom. Só que isso vai te levar só até um ponto, tá? Vai te levar, no quesito intelectual, vai te fazer crescer muito. Mas isso não é suficiente sozinho. Tá? Isso é parte da equação, é parte da receita de bolo ali, digamos, vai. Só que existem substâncias que a gente chama de catalisadores que podem te ajudar. Um catalisador, para quem não sabe, para quem não entende o que significa essa palavra, eu vou tentar explicar aqui. Tá? O catalisador é uma substância, está aqui na tela, né? É uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química. Então, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Fermento, eu falei de receita de bolo, fermento. O fermento é um catalisador de um processo químico. Eu não sei se vocês fazem pão. Hoje em dia está na moda fazer pão de fermentação natural. Qual que é a diferença do pão de fermentação natural para o pão padrão, digamos assim, o pão comum que a gente compra na padaria? Vocês sabem a diferença? Qual que é a grande diferença, no fim das contas? Eu sei que tem um atraso, tá, gente, entre a minha pergunta e a resposta de vocês. Por isso que eu fico em silêncio aqui. Parece que eu tô travado aqui. Não tô, não. Tô dando tempo só para vocês receberem a pergunta e eu receber a resposta, tá? Ó, é o fermento que é a diferença, né? Basicamente é essa, tá? Porque o trigo é igual. Tá? Os ingredientes do pão, na verdade, eles não mudam praticamente nada, tá? O padrão, né? É, é como você usa o fermento. Tá? Então você tem o fermento biológico, natural ali, que ele demora para fazer aquilo. Ou você pode usar um fermento que é mais rápido, que normalmente é o fermento químico, né? E isso faz toda a diferença, não só em como o pão cresce, mas na velocidade dele. Normalmente o pessoal acha que o fermento químico é ruim. Tá? Não vou nem julgar aqui porque eu não sou entendido de pão. Agora, não dá para negar o fato de que o fermento químico lá, ele faz o negócio crescer rápido, muito rápido. E ele é um catalisador, porque ele é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química que acontece dentro do trigo ali. Tá? Então, só para dar um exemplo do que é um catalisador. E a gente cita aqui que existem pelo menos 3 coisas que são catalisadores espirituais. Como assim? São coisas, entre aspas, que vão te ajudar a crescer rapidamente. E você pode usar essas coisas à vontade. Elas estão aqui na tela, tá? Eu vou exemplificar aqui para vocês. Então a gente pode ter aqui pessoas nos ajudando, você pode ter circunstâncias da vida que te ajudam e você pode ter as disciplinas espirituais, que é o que a gente está tratando aqui hoje, tá? Então, sobre pessoas, o que a Bíblia diz a respeito disso? Lá em Provérbios 27, 17 diz assim, ó: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso daqui é uma analogia que Salomão fez, que eu acho que é muito inteligente. Ele conhecia de tudo, né? Salomão sabia um pouco sobre tudo, ou sabia muito sobre tudo da época dele, pelo menos. E ele com certeza já tinha visto alguém afiando ali uma ferramenta, ou uma espada, ou qualquer coisa do tipo, né? E ele sabia que saía faísca. E ele sabia que isso, no final das contas, era bom. E na nossa vida diária, às vezes a gente lida com pessoas que nos desafiam. E isso nem sempre é gostoso, né? Você ser desafiado por alguém. Às vezes a pessoa, ela às vezes usa um tom de voz, às vezes desafiador. Às vezes ela pode até parecer um pouco grosseira, ríspida. E isso incomoda a gente. É assim como ferro afia o ferro, sai faísca. Só que pessoas que são assim, mas que querem nos ajudar a crescer, são muito importantes na nossa caminhada. E você precisa ter pessoas assim. Talvez você não tenha, tá? Mas se você não tem, aqui na mentoria você vai ter pessoas interessadas no seu crescimento, mas que vai chocar. Vai ter alguns choques. Porque é nesse choque de ferro com ferro que o ferro se afia. Então, é importante compreender isso, importante aceitar que isso é assim, e é importante você tomar proveito disso. Sabendo que tem pessoas que vão te desafiar, que vão provocar você para sair da zona de conforto, muitas vezes, você sabendo que isso é para o seu bem, você pode se aproveitar disso. E é isso que a gente quer oferecer aqui. Outra coisa que pode te ajudar e que a gente considera que é um catalisador são as circunstâncias. E aí tem um texto aqui que é muito conhecido, mas que não é bem interpretado, pelo menos na minha visão. O texto de Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados
de acordo com o seu propósito. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus gosta de tudo que nos acontece? Não. Quer dizer que Deus valida e aprova tudo que acontece com a gente? Não, não é isso. Mas que Deus age através de todas as coisas. É isso que o texto diz. Então, por exemplo, tem gente que vai dizer assim, aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Deus quis assim. Talvez não fosse assim, a primeira opção de Deus, digamos assim, tá? E aqui eu não vou entrar no mérito se Deus determina todas as coisas ou não. Não vamos entrar nesse mérito aqui, não é nosso tema de discussão aqui, tá? Falar sobre a questão do livre-arbítrio e da soberania de Deus, não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que Deus age, inclusive, através das nossas decisões ruins. Eu falei para vocês que estavam lá no início, né? Hoje eu não estou tão bem assim de saúde. Será que eu fiz alguma coisa que me prejudicou e por alguma razão reduziu a minha imunidade, fez com que eu estivesse com esse problema hoje? Talvez. Deus pode usar isso para o bem? Deus pode usar isso para o bem, se ele quiser. E é isso que o texto está dizendo. Agora, não quer dizer que Deus está feliz por eu estar doente. Eu acredito que Deus não está feliz, porque Deus não vê prazer no sofrimento dos seus filhos. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, isso sem dúvida. E Deus pode usar essa circunstância para o bem. Então, eu estou dando um exemplo pessoal aqui de uma coisa bem, bem atual, né? Que está acontecendo nesse momento, para vocês entenderem o que o texto diz. Porque tem gente que vai tentar colocar tudo na conta de Deus. Fiquei doente, Deus quis. Será que Deus quis ou você não cuidou da saúde? Bati o carro, Deus quis. Será que Deus quis ou você que não prestou atenção no trânsito, estava mexendo no celular ou estava nervoso ou qualquer coisa do tipo? Sabe, são coisas para a gente colocar na perspectiva correta, entender que Deus pode sim agir através dessa circunstância e você tem que ter consciência disso e entender isso para o seu crescimento. Como é que eu posso usar esse evento ruim da minha vida para tirar uma lição boa dela, do evento, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, tá? Senão a gente não cresce. A gente vai pôr tudo na conta de Deus e a gente vive aqui como se nada fosse responsabilidade nossa. Isso é imaturidade. O Renato falou ali, quando perdemos um dente foi a gente que não cuidou. Muitas vezes é o que acontece. Você não cuidou ali e tal, o dente ficou ruim e perdeu. Deus quis que eu perdesse o dente. Talvez não. Deus permitiu que acontecesse. Tá? E aí, por fim, as disciplinas, tá? Que são o tema principal aqui da nossa conversa aqui. O texto de Provérbios 23:12 fala sobre disciplina e esse texto é citado no Novo Testamento quase igualzinho, tá? O autor de Hebreus, ele cita muitas coisas sobre disciplina, a gente vai ver já já, tá? Mas Salomão falando, não é esse texto que é citado, eu já vou mostrar o texto que é citado. Me confundi aqui, mas esse texto aqui, Salomão escreveu assim, dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Ele está dando conselho para o seu filho. Salomão, já na sua velhice ali, nos seus anos mais experientes, digamos assim, ele aconselhando o filho dele a dar ouvido à disciplina, ao conhecimento. Porque se você fizer isso, você vai ter bons resultados. E aí aqui agora é o texto que eu quero mostrar para vocês. O que é disciplina, né? Se a gente tivesse que colocar uma definição. Essa é uma definição de dicionário, tá? Disciplina pode ser definido como ordem, regulamento ou conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de um processo, de uma máquina ou de qualquer coisa do tipo. Tá? Então, quando algo é disciplinado, é algo que está bem conduzido, está bem regulado, que está funcionando bem. E na nossa vida, a verdade é essa, eu vou falar já abertamente aqui, irmãos, a verdade é que nós somos indisciplinados. Essa é a grande verdade, tá? Vou dar um exemplo de como a gente é indisciplinado. É só você pegar aqui, e ver quanto tempo você gasta aqui por dia. Hoje você está gastando bem o seu tempo aqui. Eu quero acreditar que você está agora comigo aqui, com a gente, com os irmãos que estão todos aqui, e você está gastando bem o seu tempo. Mas a gente sabe que a gente perde o controle às vezes, né? E a gente desperdiça tanto tempo. E o que é isso? É indisciplina. Ficar no celular ali 2, 3 horas por dia conduz a sua vida a um processo funcionando bem, ao bem-estar. Talvez até você se sinta bem, mas na verdade você não está fazendo bem para você. E você sabe disso. A gente falou sobre exercício físico, né? Você sabe que você tem que cuidar do seu corpo físico. Mas a verdade é que a maioria de nós não cuida. Você sabe que você deve, como o próprio texto que a gente acabou de ler,
nos adverte, a gente deve buscar o conhecimento. Mas às vezes a gente não busca conhecimento, a gente busca outras coisas. Então isso tudo é falta de disciplina. E assim, se a gente não olhar para nós mesmos e perceber que a falta de disciplina pode ser um problema na nossa vida, a gente nunca vai tratar isso e a gente vai sempre viver num patamar muito aquém, muito abaixo daquilo que a gente poderia viver. Essa é a grande verdade, tá? Aí os textos bíblicos aqui, ó. Esse texto aqui é o texto que eu falei que Salomão escreveu e depois é citado lá em Hebreus, tá? O texto diz assim, ó. Não evite disciplinar a criança. Desculpa, não é esse ainda, gente. Oh, meu Deus. Eu falei para vocês lá atrás, né? Eu não tô 100% hoje, me dei um desconto. É o próximo, mas eu vou ler esse aqui, ó. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Aí aqui é disciplina no sentido de correção. E aí, obviamente, nós vamos contextualizar isso e pensar na época que Salomão escreveu. A gente não pode pensar isso com a cultura dos nossos dias, tá? Isso seria um erro. Isso é o que a gente chama de anacronismo. É você tentar colocar valores da nossa era no texto antigo. Tá? Pode ser o texto bíblico ou qualquer outro texto antigo. Na época que Salomão escreveu, isso era totalmente aceitável. Hoje em dia já não é. Mas o fato é que se você disciplinar a criança, e aí não necessariamente precisa ser uma disciplina com castigo físico, tá? Eu não estou defendendo a ideia de castigar fisicamente ninguém aqui, tá? Mas se você disciplinar a criança, você está fazendo um bem para ela, não um mal. E hoje em dia parece que você disciplinar o seu filho é quase proibido. E a gente vê crianças aí com vários problemas porque faltou disciplina, faltou limites. E quem é pai e mãe aqui sabe bem disso. Deixa o seu filho fazer o que ele quiser para você ver o que acontece com ele. Ele vai se prejudicar. Agora sim. Esse texto é o texto que é citado em Hebreus. Me perdoe, tá? Tá aqui já logo em seguida, né? O texto diz assim, ó. Isso é Salomão escrevendo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e assim como o pai faz com o filho de quem deseja o bem. Aqui é a disciplina no sentido de correção ainda, tá? E aí lá em Hebreus, só para mostrar que esse texto vale para o Novo Testamento, porque tem gente que vai dizer assim, mas isso está no Antigo Testamento, não está na Nova Aliança, então não vale. Vale sim, está repetido aqui no Novo Testamento. Tá? É o texto basicamente o mesmo, né? O escritor de Hebreus escreveu basicamente a mesma coisa. Ele cita o mesmo texto. Ó, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ele só mudou aqui o finalzinho, né? O fato é que nós precisamos reconhecer que disciplina é bom. Disciplina é bom. Porque normalmente a gente tem a conotação negativa da disciplina. Mas mesmo que a disciplina seja para correção, ainda assim ela é boa. E a gente não deve evitar a disciplina. E aí, só para finalizar aqui a parte de contextualização do texto que a gente leu lá no início, texto de 1 Timóteo, quando Paulo fala assim, ó, exercite-se na piedade. A palavra exercite-se vem do verbo, esse verbo aqui, que é ginásio. Que lembra o quê? Ginásio. E o que se faz num ginásio? Se faz exercício, atividade física. Então, só para vocês entenderem que Paulo estava realmente usando essa palavra com esse objetivo, de fazer uma comparação da nossa piedade, que é essa outra palavra aqui. O que é piedade? Essa palavra eusebian, é uma palavra grega, tá? Que é a devoção a Deus. Então ele está fazendo uma relação entre essas duas coisas aqui. Ó. Da mesma forma como você deve se exercitar, você também deve desenvolver a sua devoção a Deus. Da mesma forma que é importante cuidar do corpo físico, é importante cuidar da piedade. E isso exige disciplina. Se para o exercício físico é necessário ter disciplina, para a devoção a Deus também. Também. Eu espero que isso esteja claro. E nós vamos ajudar vocês com isso, tá? A Ricua, desculpa, não sei se estou falando certo o nome, tá? Falou assim, não tem disciplina para orar e ler a Bíblia diariamente. Nós vamos ensinar você a fazer isso. Nós vamos fazer isso junto com você. Nós vamos ajudar. Obviamente, eu não posso pegar e te colocar de joelho na cama para fazer a sua oração. Ou no seu quarto, em pé, andando por aí, sei lá. Não posso fazer isso por você, mas o estímulo você vai ter, tá? Bom, e agora, então? O que a gente faz com isso tudo aqui, tá? Tem uma fórmula do sucesso aqui, tá? Essa fórmula do sucesso funciona para qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Pensa num negócio que você quer fazer. Essa fórmula ajuda. Ela é formada por 3 coisas.
disciplina, que é o que a gente falou agora bastante, né? Autocontrole e o estabelecimento de prioridades. Tudo isso aqui junto, essas três coisas juntas aqui, é o que a gente chamaria de diligência. E se você leu o livro de Provérbios, e se você não leu, eu recomendo que você leia, é uma das coisas que Salomão mais fala nos conselhos que ele dá para o seu filho. Meu filho, seja diligente, pratique a diligência, não seja negligente, que seria o contrário, né, da diligência. Por quê? Porque isso tudo aqui é a fórmula do sucesso da vida. Você quer ter sucesso profissional? Seja disciplinado, tenha autocontrole e estabeleça as prioridades certas. Você quer uma boa forma física, uma saúde boa? Seja disciplinado. Aí você pode incluir alimentação, exercício físico, outras coisas. Tenha autocontrole, não se contamine, não contamine o seu corpo físico com coisas que você sabe que faz mal. E estabeleça prioridades. Em vez de você ficar no celular, vai fazer um pouco de exercício físico. Estou dando exemplos aqui bem bobos, tá? Do dia a dia, mas para vocês entenderem como isso funciona. Vou dar um exemplo aqui que é muito comum também. Você quer, sei lá, uma coisa que para mim é muito real, tá? Você quer... Eu vou pegar o exemplo do Charles ali. O Charles é meu amigo, guitarrista. Você quer ser um bom guitarrista? Você precisa ter disciplina, ou seja, você precisa ter uma rotina de treino, você precisa ter autocontrole, ou seja, você vai precisar saber escolher o que fazer e fazer da forma correta, né? E definir as prioridades. Ao invés de ficar perdendo tempo no TikTok lá, você vai fazer um treino lá de guitarra. Ou qualquer outra coisa, irmãos. Funciona para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. E essas três coisas aqui é o que a gente vai tentar ajudar você a estipular na sua vida, tá? Disciplina, autocontrole e prioridades. Disciplina vai vir com as disciplinas espirituais. Autocontrole vai vir quando a gente fala sobre jejum. E o estabelecimento de prioridades, você vai ver isso, a gente falando sobre isso o tempo todo na mentoria. Tá? E aí eu vou trazer alguns textos bíblicos para vocês verem que isso daqui não foge do que a Bíblia ensina, tá? Porque talvez alguém tenha a impressão de, isso aí é teologia coach, nada a ver, tá? Não estou aqui tentando fazer ninguém ser bem sucedido na vida, não é essa a ideia aqui. Nós estamos falando de disciplina espiritual. Tá? Essa fórmula aqui, a gente vai aplicar ela, como eu acabei de falar, na nossa vida espiritual. Mas você pode aplicar em qualquer coisa que funcione, tá? Mas vamos lá. Ó, Paulo falando sobre como ele avaliava a sua própria vida, tá? Tem a ver com ser disciplinado, ter autocontrole e estabelecer prioridades. Ele diz assim, ó: mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Ou seja, eu disciplino ele, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu não posso ser um hipócrita. É basicamente isso que ele está dizendo. Eu preciso ter autocontrole. Preciso ser capaz de definir prioridades. Provérbio aqui, ó. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, quem não tem autocontrole, quem não sabe dominar-se, é como uma cidade sem muros. E o que é uma cidade sem muros? Lembra que a gente está falando da época de Salomão. Hoje em dia é uma cidade sem muros irrelevante. Mas naquela época, uma cidade sem muros era uma cidade totalmente vulnerável. O inimigo chegava ali e atacava sem nenhuma dificuldade. E a gente precisa entender que, espiritualmente falando, não podemos estar vulneráveis. Então precisamos ter autocontrole. Porque se não tivermos autocontrole, estaremos vulneráveis. Eu vou dar mais uma vez o exemplo. Você vai estar vulnerável aqui, por exemplo. Vai aparecer coisas na sua tela que você não deveria ver. Vai aparecer coisas que você não deveria curtir. E se você não tiver autocontrole, você vai estar vulnerável. Faz sentido? Outra coisa que tem a ver com... Eu acabei de dar um exemplo aqui, vou retomá-lo, tá? Ó, o texto diz assim, ó: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Tem gente que entra na internet e faz isso aqui, ó. Ah, tô na internet, ninguém sabe quem eu sou. Ele vai lá e fala um monte de besteira. Ele acha que é anônimo ali, né? Se sente seguro e age como um tolo. Por quê? Porque não sabe se dominar. Falta autocontrole. E aí aqui Davi falando sobre prioridades, né? Ele diz assim, ó: uma coisa pedir ao Senhor. Ele podia pedir muitas coisas, mas ele elencou uma prioridade. E é o que procuro. Ou seja, eu vou na direção daquilo que eu quero. Eu vou com disciplina buscar o que eu quero, com autocontrole. Qual é essa coisa que ele quer?
Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Ou seja, eu quero me relacionar com Deus. Essa era a prioridade de Davi. E aí Jesus aqui, para não dizer que a gente não trouxe nada do Novo Testamento, né? A gente, apesar de ter trazido o primeiro texto aqui, tem mais uma. Jesus disse para nós estabelecermos prioridade. Ele disse assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, esse aqui é um detalhe importante, tá? Não é todas as coisas, é todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Você precisa ler o texto todo para você entender, porque Jesus estava falando sobre algo. E ele retoma a fala dele citando essas coisas, não todas as coisas, que esse é um texto mal interpretado também. Tá fazendo sentido, irmãos? Estamos indo para o final aqui já, tá? Agora eu vou passar uns vídeos para vocês aqui. Disciplina é igual a liberdade. Como assim? Parece ser contraditório isso, né? Porque uma pessoa disciplinada é uma pessoa que tem uma vida regrada, que tem uma rotina, é uma pessoa que sabe dizer não. Isso parece ser muito mais o contrário de liberdade, não é? Inicialmente, quando você pensa, parece ser, mas na verdade não é não. É o contrário. Quanto mais disciplinado você for, mais liberdade você vai ter. Eu vou mostrar para vocês isso em alguns vídeos e depois eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas antes tem uma frase aqui que eu gosto, ó. Essa daqui, ó. Disciplina sem direção é servidão. De fato, se você estabelece uma rotina, se você se disciplina em ser consistente, em cumprir aqueles propósitos que você definiu, mas isso não tem uma direção boa, na verdade você se tornou escravo daquilo que você está buscando. E não é isso que a gente quer. Tá? Vou dar um exemplo. Tem gente que começa a fazer atividade física para ficar bonito, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, tá? E aí a pessoa se perde no objetivo que ela inicialmente definiu e se torna escravo do objetivo dela. Inicialmente ela queria só melhorar a saúde e tal, e depois ela se tornou escrava de um estilo de vida que muitas vezes vira ao contrário, né? A pessoa vira uma pessoa egocêntrica, vaidosa. Não que vaidade seja ruim, né? A vaidade no sentido de você querer pelo menos se cuidar, mas o excesso aqui, né? Eu acho que tá claro o que eu tô querendo dizer, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Não estamos advogando o legalismo aqui, tá? Que você tem que viver com base em regras, e não estamos também defendendo um cristianismo por performance, onde quanto mais você faz para Deus, melhor. Não é isso aqui também, tá? Agora não dá para achar que a gente vai conseguir progredir e crescer espiritualmente sem disciplina. E eu espero que esteja claro aqui para vocês. Agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um vídeo de como é importante ser disciplinado e como a disciplina traz liberdade. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Se não sair o som, vocês me avisam, tá? O vídeo é legendado, mas é bom que saia o som para vocês perceberem. E depois eu vou comentar o vídeo. Vocês vão ver o quanto que a disciplina traz liberdade. Olha só. Languages. Connect, people. Hello, my friends. They're in a rush, so we're going to do a quick video here because they're going to go back to Germany, right? Ja. Excellent. Und ihr könnt natürlich sehr gut Deutsch sprechen. Selbstverständlich. Selbstverständlich, natürlich. Du kommst aus Deutschland? Ja. Sehr gut. Trochę mówimy czeski. Du kommst aus Tschechien. Tschechien? Je kunt sehr gut Englisch sprechen. Je komt uit Nederland. Ja, ik kom uit Nederland. Heel goed. Ik ben blij een beetje in het Nederlands te praten. Ja, heel Omdat ik heb het nodig te oefenen, natuurlijk. En tú eres venezolana. venezolana. Qué bueno. ¿Te hablas también el alemán? Poco. Un poco de alemán. Un poco de alemán. Muy bien. Pero hablas muy bien el inglés. Bonsoir, mes amis. Salut. Je suis ici avec 4 Parisiennes. Et vous êtes nés à Paris? Alors, ouais, bah oui. Oui. On est là Non, depuis... pas moi. Non. Non, moi je suis née à Marseille, dans le sud de la France. Marseille, j'adore Marseille. Et j'adore la Marseillaise. Je la chante tout le temps. Ah, Chantez là. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. 如果一个外国人会说中文，你的本意是什么？你会说中文？会，我真的很喜欢中文。Language. E aí? O que vocês acharam do vídeo? Vamos conversar sobre o vídeo. Vamos ver se vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui.
Não sei se alguém aqui fala mais de um idioma. Se tiver alguém que fala mais de um idioma, me avisa, pra gente conversar. Vou esperar para ver se alguém responde, tá? Mas é importante que vocês me digam o que vocês entenderam do vídeo em relação ao nosso assunto aqui, tá? Acabei de falar que disciplina traz liberdade. Ó, Rikua já disse ali, ó, muito legal, ele tem a liberdade de conhecer o mundo todo. Exatamente. Que idioma que você fala, além de português? Só para a gente usar como exemplo aqui, por favor. Vamos usar você como exemplo, Rikua. Bom que vocês estão gostando. As pessoas que falam inglês, tá? Não vamos falar inglês aqui, tá? Não é esse o objetivo. Mas olha só. Eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa que defende muito que todo mundo, pelo menos, fale inglês, sabe por quê? E aí quem fala inglês vai concordar comigo, com certeza. Existe um mundo diferente para quem sabe falar inglês. É um leque de oportunidades enorme. Porque quem fala inglês pode ir para qualquer lugar do mundo que vai conseguir se comunicar. Quem fala inglês vai poder acessar conteúdo basicamente de qualquer lugar, porque todo lugar tem pelo menos legenda em inglês, tá? Todo tipo de conteúdo. Você vai ter acesso a cursos, acesso a software, acesso a tanta coisa que só tem em inglês, que é uma pena que muita gente não fala inglês. Tá? Então, pessoas que falam vários idiomas, como a pessoa que a gente viu ali, tem uma liberdade enorme. Só que assim, ó, eu tenho certeza que ele tem aptidão para isso, tá? Porque existe essa inteligência linguística que é mais forte para algumas pessoas. Tem gente que aprende com muita facilidade um idioma novo, mas mesmo que ele tenha dom, talento, aptidão natural para aprender idioma, leva anos. Opa, ficou torto aqui, né? Leva anos para você ser bom no negócio. Ele falou ali pelo menos uns 6 idiomas ali no vídeo que a gente viu, né? Eu tenho certeza que levou muitos anos para ele aprender todos os idiomas. Ele não aprendeu assim, ó, pum. Não é verdade? Então, disciplina traz liberdade. No começo parece ser ruim, mas se você aplicar a fórmula mágica ali, ó, disciplina, autocontrole e prioridade, você também consegue. O Charles ali que a gente estava comentando, né, meu amigo? Espero que esteja ainda aí, Charles. Ele toca vários instrumentos que eu sei. Só que ele, por mais que ele tenha talento para isso, se ele quiser ficar bom, ele vai ter que treinar, ele vai ter que ser disciplinado. Não é verdade? Vou pôr só mais um vídeo aqui para a gente debater mais. Olha só esse outro aqui, olha que interessante. É mais ou menos igual, tá? Mas em outra área. Agora a tosse começou a incomodar aqui. Não reparem não, tá, irmãos? O Charles falou ali, né, que quando era mais novos a gente tinha mais disciplina. Talvez a gente tivesse mais disciplina, ou talvez a gente tivesse mais força de vontade, ou mais tempo.
Não sei. O fato é que disciplina é muito bom. Eu trouxe esse vídeo do pintor ali, porque eu acho muito interessante. Ele joga a tinta na tela de qualquer jeito. Ele joga lá. Pinta com pincel, pinta com chinelo, pinta com pé. E sai uns desenhos assim, umas pinturas maravilhosas, né? Eu tenho certeza que ele tem talento para isso. Mas também tenho certeza que ele precisou de tempo, autocontrole, disciplina, para poder chegar nesse nível. E hoje eu tenho certeza que ele tem liberdade para pintar o que ele quiser. Se você pedir para ele, pinta para mim um papagaio. Ele vai pintar um papagaio maravilhosamente bem em poucos minutos. Então, assim, disciplina é algo muito importante. Todos nós temos uma carência muito grande de disciplina, alguns mais, outros menos, tá? Mas o fato é, assim como para ser um bom pintor, ou para falar vários idiomas, nós precisamos de disciplina, para crescermos espiritualmente também precisamos. Não adianta você achar que você vai conseguir entender a Bíblia, que é um livro difícil, um livro grande, sem ser disciplinado. Aí eu dou alguns exemplos aqui. A liberdade para quê, né? Falando do ponto de vista espiritual agora. Por exemplo, tá? Por exemplo, para memorizar a palavra, para citar a Bíblia, eu sempre digo que você ter a Bíblia sozinha não é suficiente. Você precisa ter ela dentro de você. Vamos falar mais sobre isso ainda na mentoria, mas na semana passada a gente falou um pouquinho sobre os tempos que a gente está vivendo. E se, tá? Cenário aqui, hipótese. E se Jesus resolver voltar depois da grande tribulação, como é a perspectiva pós-tribulacionista, e a Bíblia for um livro proibido, e agora? Porque durante a grande tribulação não acredito que vai ter Bíblia rolando por aí, não. Acho que vai ser mais difícil. Certo? E aí? Como é que fica? Você vai ter liberdade, se você for disciplinado, você vai ter liberdade para aplicar, não só conhecer a Bíblia, mas você vai ter capacidade de aplicar a Bíblia, o que a Bíblia diz, os preceitos bíblicos, os princípios, os ensinamentos. Você vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia, que é o que realmente nós precisamos saber fazer. Você vai ter liberdade para falar com Deus, para evangelizar. Quantos de nós hoje tem liberdade para evangelizar? Não liberdade que a gente não possa evangelizar. Isso a gente pode. Mas liberdade no sentido de se sentir confiante, preparado para evangelizar. Poucos. Muito poucos. Por quê? Por falta de disciplina. A liberdade da insensibilidade. Isso vai vir conforme você cresça na sua caminhada. Pecados recorrentes. Muita gente está presa em vários pecados. Tá? E você sendo disciplinado na sua caminhada, e a gente vai ajudar vocês nisso, vocês vão conseguir se libertar de pecados. Tá? Isso é muito comum nos nossos dias. Eu já vou citar um aqui, eu não, assim, a mentoria para maior de 18 anos não é por acaso, tá, irmão? Não é que a gente fica falando coisas aqui, não. Mas tem certos assuntos que eu preciso falar que não são apropriados para uma criança, tá? Então, por exemplo, muita gente hoje está preso em pecado sexual. Não consegue se libertar. Mas por quê? Porque talvez, tá? Esteja faltando ser disciplinado. Levar a sério certas coisas. E no nosso caso aqui, na mentoria cristã, tá? No seu processo de mentoria, que a gente começou semana passada e vamos até o mês de junho aí, tá? Quais disciplinas a gente vai trabalhar? 4. Oração, diário. Vocês vão entender o que é o diário quando eu explicar, tá? Mas é uma disciplina e é bíblico. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, tá? Jejum e leitura bíblica. Essas 4 coisas vocês vão ser ajudados. Vocês vão entender o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas coisas, numa profundidade grande. Tá? Obviamente aqui, eu falei lá na semana passada, eu vou repetir aqui só porque tem mais gente hoje aqui do que semana passada. Eu, apesar de ser formado em teologia, que a minha proposta não é dar um curso teológico para ninguém, tá? Mas a gente traz o aprofundamento que a gente julga necessário aqui, tá? E vocês vão ver que é bastante sobre cada um desses temas. A gente mergulha na Bíblia e vê o que a Bíblia fala sobre esses assuntos com profundidade. Para você ver o quanto que é importante. Tem outros assuntos, não são só esses, tá? Mas de disciplina espiritual a gente vai passar por esses 4. E se vocês
se propuserem a serem disciplinados nessas 4 coisas, vocês vão ver a vida espiritual de vocês mudar totalmente. E eu não tô falando porque sou eu, tá? Eu tô falando porque eu já vi isso acontecer na minha vida e na vida de todo mundo que passou pelo processo. Como eu posso dizer assim, é unânime. Todas as pessoas, 100%, tá? 100% das pessoas que chegaram até o final da mentoria, elas dão testemunho de que mudaram a vida delas porque elas conseguiram colocar essas 4 coisas em prática. E aqui é a minha proposta para vocês, o convite. E agora, né, para finalizar aqui, o último slide, tá? Disciplina é uma escolha. Você pode ter talento, você pode ter aptidão, dom, mas se você não for disciplinado, você vai estagnar em algum ponto, tá? Isso é certeza. Então é uma escolha. Você quer ser disciplinado? Você quer ir além? Você quer alcançar um patamar mais alto na sua vida espiritual? Ou na sua vida pessoal, porque disciplina funciona para tudo, como eu já falei, né? Mas aqui o nosso foco é espiritual. Então você precisa fazer uma escolha, tá? Não é fácil, eu sei. Não é fácil ser disciplinado. Não é fácil ler a Bíblia todo dia. Mas a gente faz coisa muito mais difícil que isso e a gente não reclama. Cada um vai pensar na sua própria realidade aí. Tem coisa muito mais difícil do que ler a Bíblia e você faz todo dia. É a escolha. Por que você faz certas coisas e você deixa de fazer outras? É uma escolha. E aqui, obviamente, a gente vai incentivar você a fazer a boa escolha, de ser disciplinado. Mas você vai fazer a escolha pessoal. E eu já, como eu falei lá atrás, eu já vou dizer para vocês, ó, se você não quer ser disciplinado, não participe da mentoria. Você vai perder o seu tempo e o nosso. E eu não quero perder o seu tempo e não quero perder o meu. Sendo bem transparente aqui, tá? É porque não funciona, tá? E você vai se frustrar. Aí você vai pegar a vaga de alguém, não vai fazer, vai se frustrar, vai dizer que não funciona, mas é porque você não quis se disciplinar para fazer, tá? A Ryuka tá falando, eu sou novo convertido, minha espiritualidade é tão profunda quanto um pires. E assim que é bom, porque você vai vir com pouca bagagem. E aí você vai aprofundar o seu pires, tá? Quero te ajudar a sair com, pelo menos aí, um vasilhame de respeito, digamos assim, tá? Tenho certeza que vai dar certo. E aí, ó, para finalizar, os benefícios da disciplina superam e muito, muito o esforço. Muito. Isso aqui para mim é muito fácil de falar para vocês, sem medo de errar, tá? Sem medo. E são benefícios que são duradouros, sabe? Você carrega para o resto da sua vida. As experiências novas que você vai ter, o conhecimento novo, o olhar, o horizonte abrangente que você vai ter a partir dessa escolha de ser disciplinado, você vai levar para o resto da sua vida. Eu tenho certeza disso. E eu falo isso com tranquilidade, tá? E é isso, meus irmãos. Eu espero ter conseguido transmitir bem aqui o conteúdo, apesar da minha situação aqui de saúde não ser a melhor, como eu falei no início. Mas creio que o Espírito Santo nos ajudou e espero que vocês tenham recebido algo da parte de Deus aqui hoje, tá? Mais do que ouvir uma palestra aqui, uma aula, mas que o Espírito Santo tenha incomodado vocês a mudar, a dar um passo além daquilo que vocês já dão. Porque eu tenho certeza, tem gente nova aqui de fé, mas tem gente antiga também. E tem gente antiga que está estacionada e que poderia ir muito além. E eu tenho certeza que é interesse de Deus que eu e vocês cresçamos na fé. Esse é o objetivo que nós definimos aqui. Eu falei na semana passada, né, que a gente é discípulo para formar discípulos. Só que você só pode formar um discípulo se você crescer. Senão você vai ter o quê para entregar para alguém? Fez sentido? Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. Eu vou colocar nos stories daqui a pouquinho, tá? Eu vou encerrar a live. Eu vou subir um stories aqui com o link para a lista de presença da reunião de hoje. Para que serve a lista de presença? Como a gente tem vagas limitadas, quem tiver o nominho na lista de presença vai ter prioridade, tá? Vocês vão receber o link para fazer as inscrições antes dos demais. Aí se acabar as vagas, acabou, tá? Aí, paciência. Se sobrar vaga, aí a gente abre para todo mundo, tá? Mas quem tiver na lista de presença vai receber um e-mail com o link antes de todo mundo, tá? Então por isso que é importante. Se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, Flávio, Deus abençoe, meu irmão. Obrigado por ter participado, tá? Espero que tenha gostado.
Charles, meu irmão, obrigado, viu? Que Deus abençoe. Se quiser participar, meu amigo, vai ser muito bem-vindo, tá? Espero que tenha feito diferença para você essa nossa reunião de hoje aqui. Pode preencher, não tem problema, tá? Quem chegou depois, preenche, tá bom? Eu vou deixar o link lá por alguns minutos. Preenche lá, não importa que você pegou pouco. Depois você assiste a gravação, tá? Eu vou pôr a gravação lá no YouTube, tá bom? Muito bem, que bom que vocês estão gostando. Irmãos, a mentoria é muito boa, tá? Eu não tô falando porque eu promovo ela, não. É porque Deus nos deu tanto, 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 assim, que a gente tem um desejo de compartilhar isso com tanta gente. É uma pena que nem todos se interessem, nem todos se esforcem, nem todos queiram, mas as pessoas que participam, elas têm a vida delas transformada, tá? E não é pelo Luciano, não, é pelo Espírito Santo, através da Bíblia. Nós somos apenas instrumentos. O link vai ficar nos stories, tá, Bruno? Só que é daqui a pouquinho, eu ainda não coloquei. Eu vou fechar a live aqui e aí vou pôr o link nos stories, tá? Espera um minutinho, atualiza os stories ali, vai aparecer já. Tá bom? Muito bem, irmãos. Então acho que é isso, né? Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Assistam a gravação. Se vocês tiverem alguém que vocês acham que faz sentido indicar a mentoria, peço para assistir a gravação lá, tá? Acho que vai fazer sentido para ela também. Eu acho que vai ajudar todo mundo, tá? Então, assim, a gente vai ter, eu imagino que a gente tenha perto de 50 vagas, tá bom? Só para já deixar claro para vocês, lembrando que é tudo de graça, mas as vagas, a hora que acabar, acabou, tá, gente? A gente às vezes abre exceção e abre umas vagas a mais, mas normalmente não faz muito sentido, porque as pessoas que entram depois, elas entram sem entender o que é a mentoria e acabam não participando direito, tá? Dessa vez a gente não vai fazer isso, não. A hora que fechar, fechou. E é isso. Fiquem com Deus mais uma vez. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.